ser melhores, entre provas e conquistas, progredimos como ser, em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber Formal, posso falar? Pode. Ele falou que eu fundei casa, né? Na verdade eu não fundei. Então Atlas de Castro foi morar em Ricardo. Então ele foi indagado se ele havia fundado aquelas casas espíritas. Aí era Jesus, Maria e José. Aí ele disse assim: eu não fundei centro, mas também não a fundei. E ele teve o mérito de reunir essas 3 casas que viviam se rivalizando. Então, nós aqui somos na doutrina espírita desde a década de 60. Quando nós chegamos aqui, já havia fundado o Amor ao Próximo, fundado o Joana d'Arc, começamos no Joana d'Arc, sabe? Desculpe. Então, o que acontece? Nós ouvíamos falar um cuidado, um carinho muito grande pela figura, respeito à casa, cultivadora do Evangelho e na pessoa do fundador, senhor Antônio José Fortuna. Ele teve o mérito de trazer a doutrina espírita dentro da maior pureza que nós possamos imaginar. Aqui não havia conversas, não havia outro programa fora dos ideais kardecianos e daqueles que lhe deram sustentação. Então, o senhor Fortuna conquistou pelo trabalho os méritos que até hoje nós somos aquelas criaturas que propagam. Lidamos muito pouco com ele, mas o que nós podemos constatar é da sua sinceridade, sendo que ele aqui teve o mérito de fundar um centro espírita. Outros saíram daqui porque as pessoas se desentendiam com ele, naturalmente queriam fazer aquela mistura e foram para fundar o Amor ao Próximo. Eu tenho um amigo que falava que cada esquina devia ter um centro espírita. Então ele, na outra localidade, um pouco mais distante, ele fundou o Amor ao Próximo. Ali também houve um certo desentendimento, rivalidade, fundou-se o Joana d'Arc. Quer dizer, as criaturas lucraram com esse desentendimento. Mas aqui pontificava sempre aquela pureza doutrinária. Aqui o estudo estava sempre à frente de todos os ideais personalistas. Agora tinha uma coisa, era um trabalho muito pessoal, fechado. Apesar dele ser aquela criatura que primava pela pureza doutrinária, ele não se misturava com os demais. Ele achava que os outros eram neófitos. Então, ele só se aliava à confraternização petropolitana. Aí, após determinado tempo do Amor ao Próximo haver sido fundado, seu Paulo dos Santos assume. E com seu Paulo dos Santos assumindo o Amor ao Próximo, veio o seu Eurípides Gomes do Pinho, acompanhado do senhor Floriano Moinho Pérez, que fez aquela integração. E não podemos esquecer a figura do senhor Eurípides Gomes do Pinho, porque, estou falando certo, né? Eurípides Gomes do Pinho, de Pinho. Ele veio, trouxe a FEERJ, que fez um trabalho maravilhoso. O CIB que eu participei, havia mais de 11 estados representados. A coisa ultrapassava as nossas fronteiras. Então, tudo isso graças ao seu Paulo dos Santos, que teve a ligação com os mentores para fazer aquela aproximação, coisa que Leopoldo Machado já havia tentado na década de 50, e depois disso tudo nós tivemos aquela integração, porque todos os centros passaram a se visitar mais, passou a haver aquela fraternidade.
Eu estava ouvindo o moço falar e isso era muito bonito. Havia o mês de agosto, que era homenageado o Dr. Bezerra de Menezes, e outubro, que era homenageado Allan Kardec. As nossas reuniões com a Federação Espírita do Estado do Rio eram muito bonitas, porque o doutor Floriano vinha de manhã para o primeiro lanche, né, de jejum, e ficava aqui conosco até a tarde. Eles passavam o dia conosco, então era um trabalho muito bonito. Agora, esta casa, eu digo sempre para os rapazes que me acolhem com tanto carinho aqui, esta casa é memorável para nós. Porque aqui nesta casa, trabalhos maravilhosos foram feitos, como no amor ao próximo também. Joana d'Arc também. Temos amigos espirituais aqui maravilhosos. Aqui vale lembrar o nome de uma entidade, a Irmã Margarida. Uma entidade que antes dos livros de Ivone Pereira serem publicados, ela já falava, isso aqui o seu Ismael pode tirar dúvida, com uma determinada pessoa que participando da reunião fazia indagações, e a resposta que a entidade, a Irmã Margarida, passou para essa médium, a mesma coisa estava escrito anos depois no livro Dramas da Obsessão, que a Ivone Pereira recebeu. Era sobre aquelas entidades de uma forma infantil, com aquela vestimenta lirial, sobraçando lírios, uma coisa muito bonita. Quer dizer, por mais que nós fôssemos humildes, por mais que nos faltasse conhecimento, as reuniões eram memoráveis. Nós falávamos da maneira de dirigir do seu Luciano, mas mesmo aí o trabalho era muito bonito. O trabalho era muito bonito porque se faltava conhecimento, sobrava a fraternidade e o desejo sincero de ajudar. Temos mais algum tempo? Quanto mais ou menos? Para que vocês tenham uma ideia, porque na verdade é bonito nós ouvirmos a pessoa falar no português correto, é bonito a pessoa ter muitas fontes de consulta para ser citado, mas no caso era só vontade de ajudar mesmo. Então, como não tinha o plano espiritual de intervir da maneira, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado, determinada oportunidade, a casa muito cheia, mais de 100 pessoas, talvez até mais, e chega uma pessoa com problema obsessivo. Então foi aquele rebuliço, porque já havia muitos necessitados na casa, e com aquele grupo que chegou, a coisa aumentou em muito. E o que aconteceu? A pessoa que dirigia a reunião, no caso o senhor Luciano dos Passos Carreiro, ele sentiu que não foi um protetor que incorporou nele, foram dois. Após a reunião, ele falou para o Paulo que um estava do seu lado direito, o outro estava do seu lado esquerdo. Na medida que ele fez assim com os braços, as entidades enfermas foram afastadas. E a reunião passou de tumultuada, aquele silêncio que nos falava da elevação do momento. Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a oportunidade de falarmos. É pena que nós não tenhamos mais tempo, porque coisas maravilhosas. Essa casa mesmo, não sei se todos vocês conhecem, porque normalmente a gente agora só ouve dar conselho para ler fulano de tal, que a gente não sabe nem quem é que editou o livro, mas esse aqui é Falando a Terra, que o marido de Meimei ajudou a preparar no grupo espírita Meimei. Então, o senhor Antônio Fortuna se programou para ler essa mensagem. A mensagem está na página, vou só falar o nome, não vou ler não, gente. É a mensagem que fala sobre apreciações de Robert Salz. Então ele estava se preparando para no dia tal ler a mensagem. E essa médium que o Natalino falou, Dona Odete,
de Pau Grande, um médium muito, mas muito bom. Ela estava sentada e ela viu entrar aquele grupo num aparato, colocando aparelhos, colocando telões, mas com tanta meticulosidade o trabalho estava sendo feito. E ela, como ali é descrito no livro Memória de um Suicida, aqueles preparativos para receber aqueles enfermos suicidas, ela ficou preocupada, olhando, curiosa, e viu chegar também aquelas damas vestidas a caráter do século XVIII, XIX. Aí quando termina a reunião, ela conversa com ele, com seu Fortuna, e fala tudo que ela tinha visto, que ela havia presenciado. Aí na próxima reunião, de portas fechadas, ele indaga o mentor da moça, o porquê daquilo tudo. Então ele fala que esse Robert Salce, ele havia tido uma existência no Brasil. E ele veio atraído pela lembrança, porque a leitura da mensagem dele ia ser feita. E aquele grupo que veio a caráter, aquele telão que foi colocado, era para que eles entendessem o que estava sendo dito, porque eles não falavam português. Coisa mais bonita do que isso, né? Que Deus abençoe vocês. Esperamos receber o DVD, nem que seja para apreciar.